O Paulo Gonet, repito, que é um irresponsável, já anunciou de que só irá denunciá-los em 2025, se for denunciá-los, hein? Não se assustem com o absurdo, que a gente não tem mais idade nem experiência para se assustar com o absurdo no Brasil. Não tem. Tá? Então, se ele for denunciar, será em 2025. Não disse em que mês. Não pode ser em dezembro de 2025. Mesmo sendo em janeiro de 2025, né, aí esse processo vai correr e vai correr às vésperas do ano eleitoral. Se esse troço, se o julgamento dessa canalha, dessa horda, for em 2026, aí sim a gente vai ter um tumulto no ano eleitoral. E tudo isso provocado pela irresponsabilidade desse Paulo Gonet, porque já poderia ter denunciado o Bolsonaro pelos crimes do roubo das joias e do certificado de vacina. E, portanto, esse seria mais um relatório, portanto, mais um indiciamento e mais uma denúncia. Bolsonaro já estaria sendo processado, mas não, esperou para não tumultuar as eleições, né? E aí a gente está nessa situação. Já se começou uma movimentação muito forte pela mídia para descaracterizar o golpe de Estado. Né? Eu vi o William Vac na CNN, cheio de dedos, cheio de teorias para mostrar que se não houve golpe, como é que vai ser condenado por golpe? Olha, se tivesse havido golpe, meu caro, não teria processo nenhum, porque os golpistas estariam no poder e todos nós estaríamos presos, mortos, torturados, a justiça estaria sob a tutela militar e o Congresso Nacional fechado. Um erro crasso que foi assim, é um erro que se repete no Brasil em relação ao Bolsonaro, é que saiu essa denúncia, saiu o indiciamento, né? Foram presos 5 militares e o Bolsonaro continua livre, debochando da justiça, debochando do judiciário, atacando o Alexandre de Moraes, conclamando as suas bases fascistas a reagirem, dizendo que é uma mentira, que é uma novelinha, que é uma bobagem, que é narrativa, que não tinha um soldado na rua, que nunca viu o golpe militar sem uma arma atirando. Ele está moldando, como foi ensinado a ele desde sempre, uma narrativa para desmoralizar o inquérito da Polícia Federal. E ele só faz isso por uma razão, porque está livre. Porque está livre. O general Mário Fernandes, que é um bosta, um borra-botas, está preso. Preso. Um Zé Ninguém ali do esquema, um operador. O chefe da operação, apontado como líder do golpe, está solto. Qual é a lógica disso? A Polícia Federal indicia o Bolsonaro como líder, como chefe de todo o esquema de golpe e de tentativa e de conspiração para assassinato do presidente da República, do vice e de um ministro da STF. Ele é o chefe, apontado. Por que esse cara está solto? Quer dizer, quem pode mais ter poder que Bolsonaro para intimidar testemunhas, para destruir provas, para tumultuar o processo, para obstruir a justiça? Quem? Além do chefe da quadrilha. E por que os 5 vagabundinhos da quadrilha estão presos e o chefe está solto? Não está numa prisão preventiva. Até que se saia a denúncia e se comece o processo. E ele vai, no máximo, volte para casa com uma tornozeleira. Alguém sabe explicar isso? Eu acho que só pode ser explicado pelo medo, pelo cagaço que o STF tem do Bolsonaro. Porque não tem outra explicação. Eu não sei que estratégia fantástica pode ser essa de deixar esse delinquente vivo, instigando as suas bases, a população, com a ajuda da mídia, para desqualificar o relatório da Polícia Federal e para desqualificar o processo que deve vir em relação a ele no STF. Qual que é que estratégia maluca é essa?
é necessário que Jair Bolsonaro esteja preso. Preso. Porque, no limite, quando ele perceber que não tem jeito, ele vai fugir. Ele vai fugir. Entendeu? Assim, agora, da sexta-feira para cá, quantidade de fake news que está sendo despejada das redes é uma coisa absolutamente imensurável. Então, além de tudo, tem isso, quer dizer, com o Bolsonaro livre falando, está se produzindo uma quantidade enorme de cortes, e junto com esses cortes, muitas fake news sobre o processo, sobre o inquérito, sobre a tentativa de golpe, muitos textos malucos, tal, mas então, assim, para manter a base bolsonarista unida, amalgamada, eles estão fazendo o diabo. Mas por que isso está acontecendo? Porque o chefe da quadrilha, o chefe da gangue que ia matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, está solto. Tem 5 da gangue que foram presos, mas o chefe da gangue está solto. O Al Capone está lá e para cá, dando entrevista na CNN, dando entrevista, gravando vídeo no barbeiro. Vocês acham que tem um mínimo de razoabilidade uma coisa dessa, gente? Como é que esse delinquente está solto? O Braga Neto, vamos lá, pegar o general Walter Braga Neto, que era vice do Bolsonaro em 2022, foi ministro da Defesa, foi interventor no Rio de Janeiro quando mataram a Marielle, nomeou o delegado que foi colocado um dia depois da morte da Marielle para trancar a investigação. Esse cara está solto. Assim, e foi na casa do Braga Neto que se tramou o golpe, inclusive que se tramou a estratégia para assassinar o Lula, na casa do Braga Neto. Isso está comprovado materialmente. E onde é que está o Braga Neto? Solto. Dando entrevista. Desqualificando o inquérito, desqualificando a Polícia Federal, desqualificando os delegados que fizeram o inquérito, desqualificando o processo, atacando Alexandre de Moraes. Solto.